Meus queridos, convido a todos para que abram comigo as suas Bíblias na segunda carta do apóstolo Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, e eu farei a leitura e os irmãos acompanhem com atenção e reverência dos versículos 1 a 11. 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus, e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, já fizemos uma introdução, tivemos um primeiro sermão introduzindo a exposição desse livro. Já falamos então que o apóstolo Pedro é quem escreve essa carta, e esta é a segunda carta que ele escreve para os cristãos que eram eleitos de Deus e que viviam como forasteiros da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Regiões estas que faziam parte do Império Romano, estavam sob o domínio do Império Romano. Essas regiões, elas compreendem hoje o norte da Turquia. Então, quando você lê esse texto, pense lá na Turquia, o norte da Turquia. Então, é para comunidades cristãs que estavam residindo naquela região que Pedro escreve esta segunda carta. O que motiva Pedro a escrever essa segunda carta? Pois bem, Pedro já está velho, ele sabe que, conforme o Senhor Jesus Cristo revelou para ele, ele há de morrer, ele há de partir, ele há de estar com Cristo, e ele então toma conhecimento de que aquelas comunidades, e não só aquelas, mas comunidades em várias outras regiões, estavam enfrentando problema com falsos mestres, com heresias. Heresias estavam infiltrando para dentro das igrejas e estavam causando grandes danos nas igrejas. Então o apóstolo Pedro, você vê que Judas também escreve tratando desse mesmo problema, heresias na igreja. João escreve tratando também da ação de falsos mestres que eram membros da igreja, mas que depois deixaram a igreja, e não só deixaram a igreja, mas se voltaram contra a igreja, contra a verdade, pregando heresias, questionando doutrinas bíblicas ensinadas por Cristo, pregadas pelos apóstolos. E João também se vê obrigado a escrever para as comunidades cristãs, alertando-os quanto ao perigo dos falsos mestres, falando sobre o caráter dos falsos mestres, falando sobre
as heresias, os falsos ensinos, as mentiras que eram propaladas por esses falsos mestres. Então, houve um período realmente ali, no início da igreja, em que eles tiveram um grande problema com falsos mestres, heresias, e durante toda a era da igreja, durante todo o tempo da igreja, durante toda a história da igreja, nós vemos que a igreja ela teve que lidar com essa questão. Hoje de manhã, na classe do salão, eu falei que a igreja, no cumprimento do seu dever de proteger ou de preservar o evangelho, de promover e de anunciar, de pregar o evangelho, ao longo dos séculos, primeiramente a igreja ela fez questão de registrar para o ensino, para a instrução dos seus membros, aquilo que nós chamamos de credos. Os credos, creio em Deus Pai, o mais conhecido, o credo dos apóstolos, ele foi escrito para que, através daquele credo, de maneira sucinta, pudesse ser ensinado, pudesse ser fixado na cabeça dos membros da igreja as doutrinas principais da fé cristã. Depois, com o passar do tempo, por causa do trabalho de falsos mestres, de falsos profetas, a igreja teve que escrever confissões, ela teve que produzir confissões, documentos, onde ela analisou um tema que estava sendo desvirtuado por falsos mestres, por falsos profetas, o ensino bíblico, uma verdade bíblica. Falsos mestres trabalharam, então, no sentido contrário da verdade. Então, a igreja produziu documentos, produziu confissões para rebater esses falsos ensinos, esses falsos mestres e para firmar os crentes nas verdades bíblicas. Então, foi um problema que começou lá no primeiro século, ele continuou ao longo da história da igreja e ainda hoje nós temos problema com falsos mestres, com falsos profetas, com falsos ensinos que circulam, e hoje circulam com muito mais rapidez, porque hoje nós temos recursos que não existiam para trás, nós temos a televisão, nós temos a internet, enfim, nós temos muitos recursos que os falsos mestres, os falsos profetas têm usado para difundir as suas mentiras, as suas heresias contra a palavra de Deus. Então, como a igreja, no passado, ela precisou ser orientada, Deus ele despertou homens como Pedro, como Judas, como João, Paulo também, para falar sobre, para combater as heresias e para ensinar a verdade. Também hoje a igreja precisa voltar para a palavra de Deus, porque muitas heresias estão sendo difundidas. Meus queridos, tem muitos membros da nossa igreja e de outras igrejas que ouvem pregadores e gostam até da fala daqueles pregadores, mas não estão atentos às heresias que aqueles pregadores estão trazendo. E aceitam como sendo algo bom, como sendo algo saudável, porque infelizmente falta o conhecimento da palavra de Deus. Infelizmente não há um conhecimento suficiente da Bíblia para identificar uma heresia, para identificar uma falsa verdade, para identificar um desvirtuamento da palavra de Deus. Porque quando você conhece, por exemplo, você é consumidor, você conhece os seus direitos, você não será lesado. Mas quando você, consumidor, não conhece os seus direitos, você é facilmente lesado. O crente que não conhece a Bíblia, ele pode ser enganado, ele pode ser iludido, pode estar ouvindo algo que para ele é bom, mas na verdade é nocivo para ele, é contra a verdade, não está bem fundamentado, não está fundamentado na palavra de Deus, no estudo sistemático da palavra de Deus, mas por falta de conhecimento da palavra de Deus, você recebe aquilo ali como sendo uma verdade, e na verdade, em mentira, aquilo ali não é verdade. Não é verdade. Então é preciso ficar atento. Essa carta, portanto, ela é atualíssima, ela é contemporânea, porque ela vem nos chamar para esse problema que a igreja enfrentou lá, por volta do ano, aqui com Pedro, por volta do ano 66, 67, Pedro deve ter morrido em 67, porque ele morreu durante o governo do imperador Nero, Nero morreu em 68, suicidou, então Pedro morreu ali por volta de 66, 67, ele escreveu esta sua última carta, e ele fala isso na sua carta, ele sabia que já estava chegando o seu fim, ele iria partir desse mundo, e ele está preocupado com a igreja, porque Jesus Cristo deu uma missão para ele, vocês lembram? Quando ele foi restaurado à condição de apóstolo, Cristo disse para ele, olha, você me ama?
Então pastoreia o meu rebanho. Você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. Você me ama? Então pastoreia as minhas ovelhas. Ele recebeu essa missão de pastorear o rebanho do Senhor. Então já está no final da vida dele aqui, ele já velho, já idoso, e também sabendo que está aproximando o momento da morte dele. Segundo alguns estudiosos, ele estava preso em Roma também, quando ele escreveu essa segunda carta, e ele vai morrer durante o governo de Nero, do imperador Nero. Então ele sabia também, como Paulo sabia, que o tempo da sua partida estava chegando, e ele então escreve essa carta para orientar os irmãos. E, queridos, ele desenvolve vários temas aqui nessa sua carta, mas eu gostaria de rapidamente só apresentar os temas que a gente vai estar vendo durante a exposição dessa carta. Ele trata a estrutura, como é que Pedro trabalha aqui na sua carta para alertar os cristãos contra os ensinos falsos dos falsos mestres, dos falsos profetas, e fortalecer a igreja. Então ele trabalha nessas duas frentes, chamando a atenção da igreja para a existência de falsos mestres, né, falando sobre os ensinos deles, combatendo os ensinos dele com a verdade e fortalecendo assim os crentes para que eles, fortalecidos, conhecendo a palavra, eles não caiam na conversa desses falsos mestres, não deem ouvidos a esta heresia. Então, de capítulo 1, nós temos depois a saudação, que vai os cumprimentos, né, de Pedro, versículo 1 e versículo 2, e depois da saudação, Pedro passa então a tratar do seu tema. Eu estou usando aqui, irmãos, o esboço do John MacArthur. O esboço é elaborado pelo John MacArthur, não é meu esboço, estou usando o esboço dele. Ele trabalha da seguinte maneira: conheça a sua salvação. E ele então vai trabalhar dos versículos 3 a 11 do capítulo 1, esse tema: conheça a sua salvação. Se você conhecer a sua salvação, saber, estar bem firmado na sua mente, como é que a sua salvação ela é operada, como ela está em desenvolvimento, e sobre lá a reta final, sobre o final, você não vai ser enganado aí por falsos mestres em relação à salvação. Segundo tema que ele trabalha aqui é: conheça as Escrituras. Ele vai falar sobre a suficiência das Escrituras. Ele fala isso do versículo 12 do capítulo 1 até o versículo 21. Então conheça as Escrituras, saiba a respeito da sua salvação, que você é salvo em Cristo Jesus, como você é salvo em Cristo Jesus, o que a salvação significa. Então, tenha esse conhecimento, tenha o conhecimento das Escrituras, conheça as Escrituras. Depois ele trata: conheça os seus adversários. Saiba quem são eles, como eles estão vivendo, o estilo de vida deles, e veja se há coerência entre a maneira deles viver e o ensino que eles estão passando, difundindo aí. Vocês vão ver incoerência. Depois ele trata, então, conheça a sua profecia. Ele vai tratar então de 3, 1 a 18. Então, esse é o esboço apresentado por MacArthur, a disposição que ele trata aí dessa sua carta. Nós já apresentamos a introdução, e nós vamos então, a partir do versículo 3, agora do texto lido, nós vamos tratar do que Pedro está falando no primeiro tópico, conheça a sua salvação. Conheça a sua salvação. E queridos, e quando Pedro então, ele inicia a sua carta, falando para os irmãos, depois da saudação, versículo 3, ele diz então: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O que ele está dizendo para os cristãos é: olha, a salvação, ela é pelo poder de Deus. Foi Deus quem salvou vocês. É Deus quem salva vocês, né? A salvação de vocês, então, ela é sustentada pelo poder de Deus. Essa é a ideia que Pedro está trabalhando aqui, que ele vai trabalhar nos versículos versículo 3 e 4. Né? Lemos já o 3 e olha o 4 que ele diz: pelas quais têm sido doadas, ou nos têm sido doadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Seu divino poder, visto como pelo seu divino poder. Poder de quem? Poder de Cristo. Alguns escritores falam: não, é o poder de Deus. Sim,
poder de Deus. Pedro desenvolve isso na sua primeira carta. Pedro, ele fala de Deus e ele fala de Cristo, e às vezes fica meio confuso. Você não consegue distinguir se ele está falando de Deus, o Pai, ou se ele está falando de Deus, o Filho. Né? Mas ele coloca, porque na visão de Pedro, a nossa salvação, ela é obra do Pai, ela é obra do Filho e ela é obra do Espírito Santo. Então, a nossa salvação, ela é obra do Deus Trino. Lá na primeira carta ele fala que o Deus Pai, ele nos elegeu segundo a sua presciência. Ele nos elegeu em santificação do Espírito. E ele nos elegeu para a aspersão e obediência do sangue de Cristo. Então ele apresenta a nossa salvação como sendo trinitária, ou como sendo uma obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E por isso o Pai está envolvido na nossa salvação, o Filho está envolvido na nossa salvação, o Espírito Santo está envolvido na nossa salvação, a Trindade está envolvida na nossa salvação. É por isso que ele não faz muitas distinções, e fica aqui complicado muitas vezes para a gente ou definir se ele está falando do Pai e do Filho. Mas a partir dessa visão de que o Pai, o Filho e o Espírito estão envolvidos na nossa salvação, não vai prejudicar em nada o conhecimento que Pedro está apresentando. Visto como pelo seu divino poder, Deus, Cristo, o Espírito Santo, então Deus Trino, nos tem sido dadas todas as coisas, ou seja, nos foi dado e continua sendo dado todas as coisas. O poder de Deus, o poder de Cristo, o poder do Espírito, o poder do Deus Trino, é a fonte da suficiência da nossa perseverança, da nossa salvação e da nossa perseverança. Olha o que Mateus registra, Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem com grande poder e glória. Então Cristo, ele é Deus, essa é a visão de Pedro. Cristo, ele é homem, mas ele é também divino, ele é Deus. João, ele vai frisar isso ainda mais, porque na época de João, os falsos mestres estavam questionando, eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse Deus. Jesus é o homem, o Cristo é o docetismo, né? Cerito ensinava isso. Os gnósticos começou ali no primeiro século e no segundo século com muito maior intensidade. Eles negavam então que Cristo fosse Deus, fosse filho de Deus. Era uma pessoa muito boa, mas então nós temos Jesus e nós temos o Cristo. O Cristo é Deus, né? O Cristo desce sobre o homem Jesus no momento do batismo. E o Cristo deixa Jesus pouco antes da crucificação. Então nós temos Jesus, que é o homem, e nós temos Cristo, que é o Deus. Esse desce sobre o homem e o habita até pouco antes do momento da sua morte. João trabalha dizendo, não, Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Pedro tem essa mesma compreensão. Jesus é homem, Jesus é Deus. Eles viram, João vai dizer, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos, e é dele que nós falamos. São testemunhas oculares de que Jesus Cristo era verdadeiramente homem, e ele era verdadeiramente Deus. Ele não era um ser etéreo, ele era um homem, e ele era Deus, não era só um poder. E aí ele está dizendo aqui, Jesus Cristo então tem todo o poder, o Pai tem todo o poder, Jesus Cristo tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder. E John MacArthur, no seu livro, ele defende que ele está falando aqui de Jesus. Você vai para Kistemac, ele diz que ele está falando aqui sobre Deus, e você vai para Calvino, também entende que ele está falando sobre Jesus. Então, quando você estuda aqueles que trouxeram para nós um esclarecimento a respeito do que Pedro está dizendo, você vai ver que estão falando, todos eles vão concordar que está falando a respeito de Deus, do poder de Deus, do poder de Cristo, do poder do Espírito Santo que nos sustenta, que nos mantém, que não só opera em nós a salvação, mas que nos mantém também no caminho da salvação, nos persevera no caminho da salvação e vai completar a obra que começou em nós até o dia de Cristo. Então, essa obra é uma obra do Pai, é uma obra do Filho, é uma obra do Espírito Santo. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus, nós somos eleitos em santificação do Espírito, e nós somos eleitos para a obediência, para a aspersão e obediência no sangue de Cristo.
Então a salvação, ela é obra de Deus, ela é realizada pelo poder de Deus, ela é realizada pelo poder de Cristo, poder do Espírito, ela é mantida pelo poder de Deus, ela é mantida pelo poder de Cristo, pelo poder do Espírito. Então nós não precisamos duvidar da nossa salvação, nós podemos ter a certeza da nossa salvação, a absoluta certeza, porque o Deus Todo-Poderoso, o Filho Todo-Poderoso, o Espírito Todo-Poderoso operaram a nossa salvação e mantém a nossa salvação. Então não precisa duvidar. Se você realmente reconheceu Deus como seu Deus, Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo como aquele que opera em você a salvação, que te mantém, que persevera nos caminhos, através da palavra, caminho de Deus, caminho da salvação, através da palavra de Deus, você pode então ter segurança da sua salvação. Quando ele fala da salvação, num contexto em que os falsos mestres estavam operando, é porque muitos crentes, face à ação dos falsos mestres, estavam começando a duvidar da palavra de Deus, e haviam perdido a certeza, a confiança, estavam com medo, e aí Pedro escreve, até porque no contexto de Pedro, ele vai dizer que muitos estavam dizendo, cadê a promessa da volta de Cristo? Nossos pais ouviram essa promessa, e os nossos pais já morreram, e essa promessa ainda não se cumpriu, então não tem nada de volta de Cristo, Cristo não vai voltar, e se Cristo não vai voltar, meu querido, você está esperando em vão, então não há base para esperança. Esperar o quê? Que salvação? Não tem salvação, não tem novo céu, não tem nova terra, não tem julgamento, é isso aqui, pronto, acabou. Então o trabalho dos falsos mestres estava levando os crentes a duvidar da palavra e duvidar da sua própria salvação em Cristo Jesus. Então Pedro, conheça a sua salvação ela é sustentada pelo poder de Deus. Deus, ele te salvou, ele te deu tudo, ele te salvou, e olha só, pelo poder dele ele salvou você. Pelo poder dele, ele te deu e continua te dando tudo o que é necessário para a vida. Irmãos, a ideia de Pedro aqui é que a salvação, a vida eterna, muitas vezes a gente pensa assim, a vida eterna ela vai começar quando Cristo voltar. Cristo volta, ele reúne a sua igreja, reúne o seu povo, e a partir de agora, a igreja, o povo de Deus, vai viver eternamente com Deus. Então começa a vida eterna. Mas na visão de Pedro, aqui nesse texto, ele está dizendo que a vida eterna, ela começa como uma realidade agora. Eu já posso ter a certeza da vida eterna. Eu já posso ter a segurança da vida eterna. Eu já posso ter a alegria da vida eterna. E Deus me dá o que eu preciso para ter essa confiança. É Deus quem me salvou, e quando Ele me salvou, e aí nós trazemos para a nossa mente Paulo, quando Paulo diz, lá no capítulo 5 de Romanos, ele diz que quando nós éramos pecadores, Jesus morreu por nós. E se nós, sendo pecadores, fomos salvos da ira de Deus, muito mais agora que já fomos reconciliados com Ele. Meus queridos, quando Deus decidiu nos salvar, nós estávamos totalmente perdidos. Estávamos totalmente escravizados pelo pecado, e Deus nos amou, e Deus nos salvou. Então não há motivo nenhum para que hoje Deus deixe de nos amar. E por isso que Paulo escreve no capítulo 8, que eu e você, o crente verdadeiro, pode ter a certeza de que nada vai separá-lo do amor de Deus, nada, nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem perigo, nem espada, nem nudez, nem fome, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, Deus nos deu tudo, Ele nos salvou, Ele nos deu e Ele nos dá tudo, para que nós experimentemos já aqui desse mundo as alegrias da vida eterna, a certeza da vida eterna. Você pode ter a certeza da vida eterna. E eu há pouco tempo estava falando a respeito disso, numa ocasião triste para a gente, eu estava falando disso, que tristeza deve ser para uma pessoa não ter segurança quanto ao que vai acontecer com ela depois da sua morte. Paulo, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limitasse tão somente a essa vida, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Então, um homem cuja esperança está só nessa vida, se ele fica doente, acabou a vida para ele. Acabou a vida para ele. Se ele perde os seus bens, o seu dinheiro, acabou a vida para ele, porque a esperança dele está aqui. Acabou a saúde, acabou a vida. Acabou o dinheiro, acabou a vida. A família se desfez, acabou a vida.
porque para ele, a esperança dele está aqui, mas para aquele que é cristão verdadeiro, para aquele que está firmado na palavra, que conhece a Deus e sabe que Deus foi quem o salvou e quem o mantém no caminho da salvação, ele pode estar seguro da salvação, nada vai separá-lo do amor de Deus, ele vive nessa certeza, enfrenta as lutas, as dificuldades, porque enfrenta. Em lugar nenhum da palavra nos é prometido que depois que nós aceitarmos a Cristo, recebemos a Cristo, nós vamos viver o céu na terra. Não, nós estamos na terra, nós estamos num mundo caído, que já sob o poder de Satanás. Então nesse mundo nós passamos por aflições, o próprio Cristo passou por aflições, foi perseguido, sofreu, foi morto, e ele falou que isso iria acontecer conosco por causa dele. Primeira carta, Pedro trata sobre isso, é o tema de Pedro, é um dos temas de Pedro, na sua primeira carta, o sofrimento por causa de Cristo, por ser crente. Nessa segunda carta, o problema já não é esse, o problema são os falsos mestres que ele está orientando a igreja. Então, nós podemos ter a certeza, o cristão genuíno, ele pode ter a certeza, a segurança de que a sua salvação, ela está garantida por Deus, porque ela foi operada por Deus. Se ela fosse operada por você, você poderia duvidar. Se você se salvasse, se eu me salvasse, eu poderia duvidar da minha salvação. Mas como ela é operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, eu não posso duvidar da minha salvação, porque eu não fui salvo por merecer ser salvo, eu fui salvo pelo amor de Deus, e Deus me amou quando eu era pecador, e sendo eu pecador, Ele deu Cristo Jesus para morrer por mim, quando eu era pecador, para Ele me salvar, para Ele me livrar do pecado, e Deus continua operando a minha salvação, perseverando. Nós temos uma doutrina que chama perseverança dos santos, mas na verdade eu acho que o melhor título para essa doutrina seria perseverança do Espírito Santo ou perseverança de Deus, porque é claro, nós temos a nossa responsabilidade, e Pedro vai falar sobre isso aqui. Não é porque Deus operou a nossa salvação, tá pastor, então agora eu estou seguro, Deus operou minha salvação, agora eu não preciso fazer nada, eu posso ficar tranquilo. Não, Pedro não está falando isso aqui não, ele fala de um empenho que é a responsabilidade do homem. A soberania de Deus na salvação não elimina a responsabilidade do homem, a ação do homem. O homem precisa trabalhar, ele precisa, como Pedro fala aqui, ele precisa confirmar a sua eleição, a sua vocação. E Pedro fala sobre isso. Então, o cristão genuíno, ele pode estar seguro da sua salvação, da sua perseverança, do seu crescimento, porque ele recebeu tudo o que é necessário para sustentar a sua vida neste mundo, a sua vida eterna que começa aqui, a alegria da vida eterna, por meio do poder de Cristo Jesus. Ele pode viver uma vida de piedade, ele recebeu tudo para viver com a alegria da salvação, certeza e alegria da salvação, e para viver uma vida piedosa. Nós somos libertos do domínio do pecado, o pecado já não é mais o nosso Senhor, nós somos libertos do domínio dele, então não somos mais escravos do pecado, então nós podemos viver uma vida piedosa, uma vida de reverência, uma vida de lealdade, uma vida de obediência a Deus. Isso é uma vida piedosa. O que é viver uma vida piedosa? É você viver uma vida de reverência, reconhecendo que Deus é Deus, reconhecendo que Ele é o seu Deus. Você viveu uma vida de lealdade, fidelidade, obediência a Deus e à palavra de Deus, e você viveu uma vida também de obediência a Deus, da palavra dEle. O que Pedro quer dizer com isso também? Pedro quer dizer, irmãos, que o crente genuíno, ele não deve pedir algo mais para Deus no que diz respeito à sua salvação. Não é que o crente não deva orar pedindo outras coisas para Deus, mas no que diz respeito à sua salvação, ele não precisa pedir mais nada para Deus, porque Deus já deu tudo que ele necessita. Você precisa do que para a salvação? Você precisa ser santo? Primeiro, você precisa resolver o problema do pecado, você não consegue resolvê-lo, Deus resolveu por você, mandou Jesus para morrer por você. Você precisa crer em Jesus, no sacrifício dele, mas quem é que te dá a fé? Não é Deus quem te dá a fé? A fé, ela é dom de Deus. Eu preciso ser santo. Quem é que santifica você? Quem é que te santifica? Eu sou o Deus que vos santifico. Deus é quem santifica. Então, se num lugar das Escrituras ela diz que nós precisamos de alguma coisa para a salvação, no outro lugar das Escrituras ela diz que Deus já nos deu aquilo em Cristo Jesus. Deus já nos deu aquilo, nós só temos que tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Ele nos deu todas as coisas para nos tornarmos pessoas santas, pessoas piedosas, porque temos todo o recurso
espiritual que nós precisamos. Paulo nos diz que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então Deus já nos deu tudo o que nós precisamos, todos os recursos para vivermos uma vida piedosa. Viver como crente é muito difícil, humanamente falando é impossível, meu irmão. Ninguém consegue viver de acordo com a palavra de Deus, humanamente falando. Se fosse só pela força da nossa carne, da nossa habilidade, da nossa competência, nós não viveríamos. Mas nós recebemos tudo o que nós precisamos para viver nesse mundo com a alegria de Deus no nosso coração, segurança da nossa salvação e também, meus queridos, viver uma vida piedosa, uma vida voltada para Deus, uma vida de obediência a Deus, à palavra de Deus. Deus nos deu tudo o que nós precisamos. Agora, como é que nós podemos como é que nós podemos nos apropriar de tudo isso? Através do conhecimento de Deus. Conhecimento, a palavra conhecimento, ela é uma palavra-chave aqui em 2 Pedro. Uma palavra-chave. E quando nós falamos de conhecimento, nós não estamos falando apenas de ter algumas informações. Conhecimento no Antigo Testamento, conhecimento no Novo Testamento é algo íntimo. Tem a ver com a relação íntima. É dito lá no Antigo Testamento que o homem conheceu a sua mulher e ela se achou grávida. O verbo conhecer ali, ele aparece nesse sentido de um homem ter coabitado, ou ter um conhecimento, ter tido um conhecimento íntimo com a sua esposa, e ela então se achou grávida. No Novo Testamento nos é dito que José não conheceu Maria enquanto ela não deu à luz ao seu filho primogênito. Então ele não teve um relacionamento íntimo com Maria, sua mulher, enquanto ela não deu à luz a Jesus. Então conhecimento, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, tem a ver com uma relação íntima. Então quando eu digo assim, eu conheço a Deus, eu tenho um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E como é que eu tenho esse relacionamento? Através da palavra, através da oração. Eu tenho esse relacionamento íntimo com Deus. Então, eu posso dizer que eu conheço a Deus, porque eu tenho esse relacionamento com Ele. O conhecimento de Cristo, aqui enfatizado por Pedro, não é então um conhecimento superficial, não é saber alguma coisa a respeito de Cristo Jesus, os fatos a respeito do Senhor Jesus Cristo, mas é uma partilha, é um partilhamento genuíno e pessoal da vida de Cristo, é experimentar a vida de Cristo, uma comunhão com Cristo verdadeira, é estar ligado a Cristo. Começa então por estar ligado a Cristo. Eu estou ligado a Cristo pela fé. Eu estou unido a Cristo pela fé. E essa é uma doutrina importante do Novo Testamento. Paulo desenvolve essa doutrina e vários escritores do Novo Testamento desenvolvem essa doutrina. A união com Cristo, estar em Cristo, estar com Cristo, são expressões da chave do Novo Testamento que falam sobre a nossa união com Cristo. Pela fé nós nos unimos a Cristo. Unidos a Cristo, nós morremos quando Cristo morre para o pecado. Unidos a Cristo, nós ressuscitamos para uma nova vida, para a novidade de vida, quando Cristo ressuscita. Vivos agora, nós temos um relacionamento com Cristo e com Cristo nós temos um relacionamento com Deus. E Cristo, então, é através de Cristo que nós recebemos o Espírito de adoção, através do qual nós podemos chamar Deus de Pai, de nosso Pai querido, por causa de Cristo Jesus. Então, fora de Cristo nós não temos nada. Todas as bênçãos celestiais que nós as temos em Cristo Jesus. Tudo que temos em Cristo, de maneira que quem não tem Cristo não tem nada. Quem diz que só tem Deus, mas não reconhece Cristo, ele não tem Deus, porque João fala que quem diz que tem o Pai, mas não tem o Filho, não tem o Pai. E quem diz que só tem o Filho e não tem o Pai, não tem o Pai. Não tem como dividir Deus. Aquele que tem o Filho, tem o Pai e tem a vida eterna. Olha o que nos é dito lá em Mateus 7:21. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai estará no céu. João toma o fazer a vontade do Pai, o obedecer, como prova de que eu estou em Cristo, como prova de que eu conheço a Cristo, porque os falsos mestres diziam assim, eu tenho conhecimento especial.
Por isso que muitos estudiosos falam que João estava lidando com o gnosticismo lá no primeiro século. Era um gnosticismo incipiente ainda, não desenvolvido. Mas eles falavam assim: eu conheço a Deus, eu tenho conhecimento especial a Deus, e somente Deus me deu somente para mim, e só eu posso iniciar você nesse conhecimento. E se você não tiver esse conhecimento, você não vai ser salvo. Esse conhecimento foi dado a poucos. Mas aí ele diz assim, eles estão dizendo que conhecem a Deus, mas eles conhecem a Deus coisa nenhuma, porque Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Eles estão em trevas. Eles dizem que conhecem a Deus, mas eles não obedecem à palavra de Deus, então eles não conhecem a Deus. Eles dizem que estão em Deus e que conhecem a Deus, mas eles não amam o seu irmão, então eles não estão em Deus coisa nenhuma. Há uma incoerência. Então ele apresenta provas doutrinárias, morais, várias provas João vai apresentar de que se uma pessoa verdadeiramente está em Cristo Jesus, se uma pessoa conhece Cristo. Quem conhece Cristo e conhece intimamente como seu Senhor e Salvador, obedece a palavra dele. Se uma pessoa diz que está em Cristo, mas não obedece a palavra, não obedece a palavra de Cristo, toda hora está desobedecendo a palavra de Cristo, vive em desobediência à palavra de Cristo, esse não conhece a Cristo coisa nenhuma. É por isso que Cristo está dizendo aqui, olha, ele está falando daquele dia. Muitos naquele dia do julgamento vão chegar perto dele e vão dizer: Senhor, Senhor. E ele vai dizer assim, olha, eles não vão entrar. Ele diz, eles não vão entrar no reino dos céus, porque eles não me conhecem coisa nenhuma, eles não fazem a vontade do Pai. E se eles não fazem a vontade do Pai, se eles não obedecem a palavra, eles não estão no Pai, eles não conhecem o Pai. Eles não conhecem Deus, porque se conhecessem a Deus, saberiam que Deus é amor, mas saberiam também que Deus é fogo consumidor, presta a consumir os adversários. Esse é o ensino da Bíblia. E esse Deus que operou a nossa salvação, Ele nos chamou para a sua própria glória. Pela sua própria glória e virtude. Esse é um chamado efetivo para a salvação, é um chamado eficaz. Não é, irmãos, não é um convite. Nós não fomos convidados para a salvação. A palavra chamar não fala de um convite. A palavra chamar, usada aqui, ela fala de uma convocação. Deus nos convocou para a salvação. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo e Ele nos convocou para a salvação, e Ele nos convoca através da palavra. O Espírito agindo através da palavra, nós recebemos então essa convocação, esse chamado para a salvação, e ele se baseia então na compreensão de que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, nós somos pecadores, e Deus é santo, nós somos pecadores, nós não somos dignos dEle, nós reconhecemos nossos pecados, nós confessamos os nossos pecados. Então, a nossa salvação, ela é sustentada pelo poder de Deus, tanto no sentido de operar a nossa salvação, como de nos manter no caminho da salvação, nos manter perseverantes, de nos manter firmes no caminho da salvação. Aquele que Deus escolheu, aquele que Deus salvou, não vai se desviar dos caminhos dele. Lembram do que Cristo fala? Quando ele, na oração dele, diz para o Pai: Pai, daqueles que o Senhor me deu, nenhum se desviou, exceto o filho da perdição, porque ele já estava destinado para isso. Todos os demais que o Senhor me deu e que eram seus, e o Senhor me deu, o Senhor me entregou, eles continuaram. Eu revelei para eles o Senhor, eu entreguei a palavra do Senhor para eles, eu os mantive no caminho do Senhor, e eles não se desviaram. Porque aquele que vem a Cristo, Ele não lança fora. Então nós somos salvos pelo poder de Deus. A nossa salvação, ela é mantida pelo poder de Deus. Hoje eu sou salvo pelo poder de Deus. No último dia, serei salvo pelo poder de Deus. Pelo poder de Cristo Jesus. Pelo poder do Espírito Santo. Então, conheça a sua salvação. Meus queridos, e ele ainda, para nos dar essa certeza da salvação, ele fala que Deus, Ele não só nos chamou para a salvação, mas Ele nos fez promessas. As suas muito grandes e as suas preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Irmãos, Deus nos prometeu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou e Ele nos prometeu a salvação, como um presente, como uma dádiva, não como um merecimento, mas como um presente dEle.
Ele prometeu nos salvar e Deus cumpre as suas promessas. Nós cantamos um cântico, poderíamos tê-lo cantado hoje, Deus de promessas. Deus é um Deus de promessas, mas Ele não só faz promessas, Ele cumpre promessas. Ele chamou Abraão e fez promessas para Abraão, e Ele cumpriu essas promessas a Abraão, e cumpriu definitivamente em Cristo Jesus. Em Cristo, todas as famílias da terra são abençoadas. Então, Deus cumpre as suas promessas, e Ele nos deu as suas promessas. É só olhar, se você tiver alguma dúvida relacionada à sua salvação, leia as promessas de Deus. Deus promete fazer com você uma nova aliança, com o povo dele uma nova aliança. Promete tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne. Promete dar um novo espírito. Promete dar o conhecimento dele, colocar o conhecimento dele na sua mente, no seu homem interior. Então Deus faz promessas, e essas promessas de Deus, elas dão para nós a certeza, a convicção de que Deus, Ele cumpre a sua palavra. E na verdade, irmãos, a maior promessa de Deus, sabe qual é? A de que eu e você vamos um dia voltar a ter um relacionamento perfeito com Ele, como Adão e Eva tinham no princípio, e melhor do que Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles foram criados e eles foram colocados no Éden, numa posição condicional. Eles podiam manter a sua posição ou perder a sua posição. Se eles obedecessem a Deus e não comessem do fruto da árvore, eles manteriam a sua posição de comunhão com Deus e de santidade, e teriam confirmado então a sua posição de santidade. Mas se eles desobedecessem, eles morreriam, como de fato morreram. Então eles estavam numa posição condicional, podiam manter ou perder. Perderam, porque desde Adão e Eva o homem não sabe usar a sua liberdade. A gente está falando aí do Covid, que agora, mais uma vez, está tudo fechado, o prefeito decretou o fechamento, porque o povo não sabe usar a sua liberdade. Então, conversando com alguém, eu disse, mas não é problema do homem de hoje, não. Adão e Eva já não souberam usar a sua liberdade, é utopia achar que o homem hoje, pecador como é, caído como é, vai saber usar a sua liberdade. Se eles perfeitos não souberam, imagine o homem hoje se vai saber usar a liberdade. Não sabe. Então esse é o problema recorrente do ser humano. Ele quer criar sua própria norma. Mas vejam então, irmãos, que nós temos nós seremos diferentes de Adão. A promessa de Deus para nós, da comunhão com Ele, é que nós participaremos da comunhão e, portanto, da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós seremos introduzidos nessa esfera da relação da vida do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que ele quer dizer, sereis deuses. Ele não está dizendo que nós vamos ser Deus igual a Ele, que nós do céu seremos deuses, nós criaremos, nós faremos, nós aconteceremos. Quando ele fala de sermos deuses aqui, ou de termos a natureza divina, interessante. Como é que Pedro, eles diziam que Pedro era inculto e iletrado, né? Não sabia nem falar direito, mas olha aqui a inteligência que o Espírito Santo dá para Pedro. Ele usa aqui a expressão, sereis ou tornareis coparticipantes da natureza divina. E qual é a natureza divina? Santo. Então nós seremos santos. Nós seremos santos. Deus está trabalhando nisso. O Filho está trabalhando nisso. O Espírito está trabalhando nisso. Nós já fomos justificados. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos sendo santificados. Um dia nós seremos libertos da presença do pecado. Seremos totalmente sem pecado. Seremos santos, então nós teremos a natureza. Ele não está falando aqui que nós teremos a essência divina. Qual é a essência divina? É que Ele é Deus, e só Ele é Deus, não existe ninguém igual a Ele. Então nós não teremos a essência de Deus, nós não seremos deuses, nós teremos a natureza de Deus, que é a santidade. Um dia nós seremos santos, como Deus é. E não é esse o desejo de Deus? O próprio Pedro não fala na primeira carta, sede santos, porque santo é o vosso Pai. Vocês devem ser santos porque o Pai de vocês é santo. Então Deus está trabalhando, Deus está operando. Ele nos deu tudo que é necessário para nós sermos santos. Ele está operando em nós para nossa santificação, e a promessa dele é que um dia nós seremos santos como Ele é, porque Ele nos fará santos. Veja que tudo tem a ver com Deus e não a ver com você. Mas o ser humano, ele acha que ele é tudo tem a ver com ele. Meu querido, a sua história
é apenas uma historiazinha que acontece dentro de uma história gigantesca, muito maior, que é a operação do Deus Todo-Poderoso. Então não tem a ver com você, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. A história é de Deus, não é a sua. O personagem principal, o protagonista é Deus e não é você. É sobre Deus e não sobre você. A salvação é sobre Deus e não sobre você. É para a glória de Deus, não para a sua felicidade desse mundo, não para a sua alegria desse mundo. É para a glória de Deus, é para a felicidade de Deus, é para a manifestação da sabedoria de Deus, da glória dele. É disso que trata a salvação. Não é sobre mim e você, é sobre ele. É disso que se trata. E Deus prometeu que um dia Ele vai nos tornar santos, verdadeiramente santos. Nós vamos ser libertos totalmente da corrupção, do pecado remanescente que ainda há dentro de nós. Nós seremos libertos da presença do pecado. E depois então ele fala que Deus opera a nossa salvação, mas ele fala que nós também precisamos trabalhar, que nós precisamos agir. E nesse ponto ele diz assim, olha, a nossa salvação ela é confirmada pelas graças cristãs. Olha aí o que ele diz no versículo de número 5. Versículo 5. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Ele está falando de doutrinas cristãs, ele está falando do que nós precisamos fazer. Por isso mesmo, já que nós temos confirmada da parte de Deus a nossa salvação, já que Deus trabalha, opera a nossa salvação, operou no passado, opera no presente, vai continuar operando até Ele cumprir o plano dele, que é nos tornar santos como Ele é. Então agora Ele começa a falar sobre a minha parte e a sua parte. Veja que ainda está ligado ao que ele diz. Deus nos deu tudo que nós precisamos para a vida e para a piedade, e nos deu as suas promessas. Deus nos deu tudo. Com base no que Deus já nos deu, é que ele vai dizer, por isso então reúnam a vossa diligência, o vosso esforço, o vosso empenho, e associem com isso a fé. A fé é Deus quem dá. Deus quem deu, mas aí ele fala que é responsabilidade minha e sua usar aquilo que Deus deu para nós podermos fazermos a nossa parte. Não é um caso aqui de faça a tua parte e eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia não, mas há responsabilidade do ser humano. Deus opera, Deus dá tudo para ele, Deus dá tudo para nós, e agora nós precisamos usar aquilo que Deus nos deu. Mas meus queridos, eu não quero cansar os irmãos. E esse tópico, esse segundo tópico, nós vamos trabalhar ele na próxima oportunidade que eu tiver aqui. Que fique bem claro na sua mente, então, em primeiro lugar, que a sua salvação, ela é sustentada pelo poder de Deus. É Deus quem salvou você pela misericórdia e graça dele. É Ele quem mantém você nos caminhos dele, nos caminhos da salvação, pela misericórdia e graça dele. Ele prometeu que vai santificar você até o dia de Cristo Jesus. Você será santificado e você será liberto da influência do pecado. Deus salvou, Deus está salvando e Deus salvará você. Não duvide disso. É Deus quem está fazendo. Não é por você, é por Deus. Você será salvo não por causa de você, por causa de Deus. Então tenha essa segurança, tenha essa alegria. Eu sou salvo por causa de Deus. Sou salvo da ira, eu sou salvo do pecado, do poder do pecado, da ira, da maldição, de tudo, por causa do poder de Deus. E Deus me deu tudo o que eu preciso para fazer aquilo que eu preciso fazer. É isso que nós vamos ver na próxima oportunidade. O que Deus te deu e como você deve usar o que Deus te deu para você continuar nesse caminho da salvação. Deus usa meios para te manter no caminho da salvação. E você precisa usar os meios. É disso que nós veremos na próxima oportunidade. Nós não estamos com pressa. Até Cristo voltar, nós podemos terminar a exposição de Pedro, né? Se não terminar até a volta de Cristo, ele voltar antes, aí ele vai expor tudo para nós vamos entender tudo. Então, vamos caminhar sem cansar e compreendendo, e glorifique a Deus porque você é salvo por causa dele, por causa do poder dele, por causa de Cristo Jesus. Não é por você. Então, creia na sua salvação. Receba esse presente e glorifique a Deus. Que Deus nos abençoe.